Artesanato do Bem. Estamos agora com o Bazar Permanente aqui no centro, Rua Barão do Rio Branco, 952, todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 14 horas. Agendamos também horário personalizado, se necessário. A renda será revertida para a sopa fraterna. Contamos com a sua colaboração e divulgação. Fazer o bem faz bem. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo de seus lares. Estamos mais uma vez reunidos no Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para mais uma reunião virtual. O nosso bazar permanente de artesanato, que está acontecendo aqui no centro, às segundas e quartas-feiras, irá funcionar só mais uma semana, por conta do agravo novamente da pandemia. Então eu gostaria que todos os frequentadores da casa viessem essa próxima semana, ver os artesanatos lindos que nós temos e adquirir suas peças que vocês estarão contribuindo para a sopa fraterna. Agora, para os pais e mães que as crianças frequentam a evangelização e a pré-mocidade, as aulas continuam sendo disponibilizadas no canal SEAC Birigui Evangelização Espírita. Gostaríamos também que vocês colocassem seus filhos para assistir, que é de grande importância para a sua vida, para a sua moral e para o seu engrandecimento. Agora vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos nos concentrar, fechar nossos olhos, relaxar nossos corpos e nossas mentes e pedir amparo e proteção aos protetores desta casa, Felício Luchini, José Maria Lisboa, Linda e João Dias de Almeida. Que esta noite possamos entender e colocar em prática os princípios do Espiritismo, que são o estudo e o trabalho. O trabalho consiste em nos reformarmos moralmente, buscando sempre compreender o que fazemos aqui neste mundo, de onde viemos e para onde vamos. E ainda, fazermos a nossa caridade moral e material em favor dos menos favorecidos. Precisamos de trabalhadores espíritas comprometidos em ajudar os irmãos necessitados a viverem melhor e assim também melhoraremos nosso mundo interior, sempre avaliando nosso comportamento com visão crítica, a fim da nossa evolução moral e espiritual. Não estamos sozinhos na jornada da vida. Temos sempre ao nosso lado uma falange de espíritos de luz que trabalham por nós, nos encorajando e nos dando a fé necessária para acreditarmos num futuro melhor. Que os médicos espirituais estejam derramando bálsamo curativo sobre todos vocês que nos assistem de seus lares, seus familiares e amigos, aonde quer que se encontrem neste momento. Que os enfermos nos hospitais e em seus lares recebam o remédio espiritual e a cura necessária para as suas matérias e seus espíritos. Cada pensamento positivo é uma oração silenciosa que vai mudar a sua vida. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja.
Hoje nossa palestra será com o Dr. Alfredo Quirino da Silva, que abordará o tema Drogas na Visão Espírita. Boa noite. Boa noite, Gisele. Antes de mais nada, obrigado pelo convite e a oportunidade de falar alguma coisa sobre um tema que eu acredito importante para todo o nosso povo, principalmente dentro da nossa doutrina, que é sobre drogas. Primeiramente, que são drogas, né? Droga é toda substância natural ou sintética que, introduzida num corpo vivo, produz modificações das suas funções. E quando se fala em droga, nós temos que pensar em duas coisas que é importante saber no caso da droga. Primeiro, dividem didaticamente as drogas em lícitas e ilícitas. Eu não entendo muito bem como uma droga pode ser lícita. Em todo caso, mas nós devemos pensar como um efeito da droga o que a gente chama de tolerância. O que é tolerância? É um efeito da droga em que o organismo vai se adaptando e vai se necessitando cada vez mais de aumentar a dose para que surta o mesmo efeito naquele organismo. E dependência. Dependência é uma adaptação também do organismo em que ele tem reações muito fortes, físicas e psíquicas, quando há uma interrupção na ingestão daquela droga. E essa dependência, essas reações físicas são tão duras, causam tanto sofrimento e é de tal valor que pode levar à morte. E as drogas, em geral, elas podem agir sobre o organismo, sobre o sistema nervoso e sobre a nossa atividade mental de três maneiras. Elas podem aumentar a nossa atividade mental, como o cigarro, a cocaína e os chamados bolinhas, né? Esses medicamentos que fazem para ativar realmente o cérebro, né? E as anfetaminas chamadas. A droga também pode diminuir a ação sobre a nossa atividade mental. São drogas como o álcool, né, que é o principal, que é o mais, né, e os antidepressivos, tranquilizantes, que diminuem a nossa capacidade mental. Inclusive o álcool, às vezes as pessoas bebem para se tranquilizar, mas ele é depressor. E as drogas também podem modificar a nossa percepção das coisas. A principal é a maconha,
mas tem o LSD e o êxtase. Normalmente a gente costuma dizer que as drogas são causas de muitas coisas ruins que nos acontecem, mas preliminarmente eu posso dizer que as drogas também podem ser consequências, principalmente da nossa educação, né? A educação começa no lar. O que acontece nos lares, na maioria das vezes, de hoje em dia? Com as dificuldades normais do nosso tempo, os pais, o pai e a mãe, normalmente precisam sair para trabalhar. E a criança, desde 6 meses de idade, ela já vai para uma creche, na maioria das vezes. Ainda bem quando tem creche, né? E leva de manhã e os pais buscam à tardinha, quando a criança já está com sono e os pais já estão cansados do trabalho. Então perde o interagir entre pais e filhos, perde muito com isso. Depois a criança cresce um pouco e ela continua mesmo sob a ação dos outros, né? Sendo-lhe roubada a oportunidade de brincar muitas vezes com os pais, né? Futebol, queimada, bola de gude, que tinha no meu tempo, né? E soltar papagaio, né? A famosa pipa, né? Que tem até um ditado que criança que solta pipa não pipa droga, né? E além do lar, nós temos a educação da escola, também mudada, né? As escolas hoje estão sucateadas, né? Os professores não valorizados, escolas em que os alunos, eles têm muitos direitos e poucos deveres, né? Faltam com respeito aos professores e, num grande número de vezes, com a complacência dos pais, né? Eu lembro na minha época, se a gente apanhava do professor, a gente escondia em casa, porque ia apanhar de novo. O que nós fizemos para apanhar do professor? Hoje, se o professor levantar um pouco a voz com o aluno, o pai vai tomar satisfação com o professor, com o diretor da escola, que o filhinho dele está sofrendo bullying, né? E a nossa educação também na sociedade, né? A nossa sociedade tão ligada na lei do Gerson, em que todos querem levar vantagem, né? E onde é mais importante ter do que ser. Então, deixa muito a desejar, né? Mas, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E a resposta é que influem muito mais
do que nós imaginamos. E inclusive eles influem a tal ponto que muitas vezes são eles que nos dirigem. É uma resposta bem clara, né? Que o Evangelho, que o Livro dos Espíritos dá. Mas nem por isso nós devemos culpar, né? Responsabilizar os espíritos por tudo de mal que nos acontece. A gente vai indo na rua, de repente a gente tropeça, se esborracha no chão e tem uma resposta muito boa. Um obsessor me passou uma rasteira. E, na verdade, nós é que não olhamos por onde andamos, porque, inclusive, os obsessores, eu costumo dizer que eles são muito educados. Eles nos pedem licença para nos obsidiar. Nós é que temos que abrir a porta para eles. Então, por isso que Jesus dizia, né, de orai e vigiai. Então nós temos que tomar conta disso. Mas eu vou lhes contar uma história que eu roubei da minha senhora, a dona Geusa, que é a história de um adolescente, vamos chamar de Roberto, que um dia chegou e pediu algo aos seus pais e recebeu um sonoro não como resposta. Ele saiu cheio de mágoa, chateado, não compreendendo o não que recebeu dos pais. Ele entra numa lanchonete, senta-se à mesa e pede um pequeno lanche. Sua fisionomia é de alguém que está acabado, né? Muito aborrecido, e na mente um turbilhão de pensamentos desencontrados, ele não sabendo como voltar para casa e nem o que ia encontrar lá com os seus pais. E ali do lado, no canto, tinha um quarentão olhando com olhos de águia, né? E pela fisionomia do garoto, ele percebeu que seria uma presa fácil. E pela vestimenta do garoto, ele já antevia grandes lucros. Ele se aproximou do Roberto com um tipo assim de tio mais velho, tentando consolá-lo. Conversa vai, conversa vem, o garoto está no papo. E ele oferece algo que vai tirar aquela mágoa e, além de tudo, ainda vai oferecer um grande prazer, porque a gente não pode esquecer que a droga dá prazer e todas as pessoas estão em busca do prazer, né? A pessoa
come porque dá prazer, bebe porque dá prazer, usa droga porque dá prazer, faz sexo porque dá prazer. Então a gente está sempre em busca do prazer. E claro que nessa primeira conversa ele ganha esse presente. Mas aquele senhor sabe que ele será procurado mais tarde para que sempre se quer mais droga. E em pouco tempo a mesada já não estava dando mais. Então ele dá um tênis importado que ganhou da avó no dia do seu aniversário, e os preços vão subindo. E aí ele dá uma calça de marca, um tablet, e começa a mexer na bolsa da mãe, nos bolsos do pai, e assim vai passando o tempo, seguindo a vida daquele que agora já é um usuário, totalmente dependente da droga. E a família, os pais, eles são muito abastados, ricos, e eles nem notam que está sumindo alguma coisa. Só que o garoto, que era um menino bastante obediente, começa a ficar arredio e a fugir dos compromissos, né, e da convivência com os pais. E os pais, numa maneira assim, muito simples, acham que é culpa da adolescência, né, ou aborrecência, né, para alguns. Então, ele, às vezes, ele fica com remorso dos pais, porque na verdade ele tinha tudo que queria. E ele então pretende ficar em casa e tem ânsia de abandonar o vício, né? Ele ficava algum tempo ali, sem sair de casa, mas o tempo vai passando e os pensamentos já vão ficando menos bons. Ele começa a vir um turbilhão de pensamento desencontrado e ele começa a pensar que nem sempre ele ganhava o que ele queria. Sempre tinha um não dos pais, né? E ele era forçado, então, com essa vontade, ele era forçado a sair em busca de mais drogas. Nesse momento, o pensamento dele já era bastante confuso e ele já não pensava mais por ele, né? Já eram outras pessoas que pensavam e agiam por ele. E aí ele já não saía mais sozinho de casa. Ele saía acompanhado por uma gangue espiritual. E essa gangue, todos eles tinham deixado a terra no uso das drogas. E eles estavam tão materializados que eles sentiam a dependência, eles sentiam a crise de abstinência como se fosse encarnado. E aconselhava, né, intuía
convencia o jovem Roberto a ir procurar a droga. E aí eles ficavam agressivos, e essa agressividade pode fazer chegar a crimes hediondos. E às vezes as pessoas pensam, mas como é que eles vão cometer crime se estão desencarnados? Mas qualquer dependente químico, quando está na fase de abstinência, ele pede dinheiro para os pais, para os avós, e partem para cima dos seus queridos para suprir, né, os seus desejos. E para ele são seus queridos, mas não tem nenhuma importância para aquela gangue que deixa ele cada vez mais violento, né? E quem presencia essas cenas descreve o garoto como uma força descomunal, porque ele não está sozinho, né? Ele é ajudado, ninguém consegue segurá-lo. E nesse momento é que acontecem de muitos jovens serem mortos ou assassinos, né? Porque quando a gente morre, a gente leva conosco todos os nossos vícios, os nossos costumes, seja comida, doce, chocolate, bebida, droga, cigarro, quer dizer, qualquer coisa nós levamos junto conosco e vamos sentir uma falta muito grande quando a gente deixa, né, o corpo físico. E são cenas desesperadas de encarnados e desencarnados para conseguir a droga. E quando está sem o corpo, né, desencarnado, eles tentam convencer as outras pessoas a fazer uso. É comum a pessoa falar, eu nem estava com vontade de beber, nem estava pensando, de repente veio aquela vontade e eu fui. E não é dele essa vontade, né? Então, eles intuem a pessoa a usar aquilo que eles estão querendo, eles se aproximam do usuário e aspiram aquela droga como se fosse, e se saciam pela droga. Eles sentem o prazer da droga. E até, gozado, que é comum, às vezes, de primeiro tinha isso, hoje eu não vejo, mas a pessoa pegava um copo de uma bebida e antes de beber jogava um pouquinho fora e falava que era parte do santo. É uma verdade muito grande, mas não era santo, né, que estava tomando. E aí, um espírito está ali, intui, a pessoa começa a usar determinada droga, aquele espírito se sacia, sai, vem outro, e que também quer, continua convencendo, e a pessoa vai aumentando a dose, aumentando, até chegar nas overdoses, que a gente chama, responsáveis pela morte de muitos usuários, porque ele usa tanto, vai usando tanto, que o corpo físico não aguenta, e ele parte num sofrimento terrível. Quando não existe esse lado da overdose,
os espíritos, eles até protegem o usuário. Protegem no sentido da pessoa não parar de beber, porque senão eles vão perder aquela fonte, né? E aí eles teriam que procurar outro. Isso é resultado das recaídas das pessoas, da dificuldade que a pessoa tem de deixar a droga. Certa vez, falando isso para um usuário, né, que estava frequentando os alcoólatras anônimos, e ele frequentava também os narcóticos anônimos, mas quando nós falamos isso para ele, ele falou, mas isso é a pura verdade. Ele falou, eles cuidam da gente. Ele falou, uma vez, meus pais saíram para almoçar. Ele falou, e eu fiquei sozinho, fiquei livre. Então eu peguei e subi no telhado da minha casa, para fumar um baseado. E de repente eu ouvi alguém dizendo, lá vem os mega. E de onde ele estava, ele não podia enxergar a rua. Então ele se esgueirou, tal, né? E olhou, ele viu o carro da polícia virando a esquina, né? Então eles avisaram para que ele se escondesse, porque ele era um que ajudava na satisfação daquele espírito desencarnado, né? Então vamos pensar mais nos ensinamentos do Cristo, a nossa religião. Vamos olhar para a nossa família como realmente é a coisa mais importante que Deus nos deu. Vamos cuidar da nossa família, abraçar os nossos filhos, dando-lhes carinho, dialogando com eles nas nossas preces, mesmo aqueles que dizem não acreditar em nada, o que é muito comum, né, na adolescência, mas continue sendo amigos dos filhos, abraçando, para que outros não o façam, para que outros não os abracem, não os transformem depois em joguetes e levem para a sarjeta, né? E talvez tenha ficado algum entendimento errado sobre o não, né, do começo da história, que os pais deram não para o Roberto. Então, a gente não pode dar o não? Pelo contrário, a gente deve, quando achar necessário, mas temos que ter diálogo com os nossos filhos. Se vamos dizer um não por falta de dinheiro, vamos explicar que se a gente gastar com aquilo, vai faltar no aluguel, no supermercado, na água, na luz, no estudo, na roupa. E se não for dinheiro, vamos explicar que aquilo não é bom para ele, que a gente tem que conversar com ele pedindo intuição a Deus, que não nos falta nunca, né? Pedindo intuição, que através dos espíritos amigos nós recebemos esta intuição e vamos prestar atenção nas mudanças abruptas de comportamento dos filhos, que pode denotar uso de drogas ou de outros problemas que ele esteja vivendo. Não só droga, mas
depressão, ansiedade, bullying, pânico, qualquer coisa nesse sentido, né? Então devemos ser firmes, mas amorosos, carinhosos com os nossos filhos e nunca abandonar. Porque se nós abandonarmos um filho ao seu bel prazer, não tentando puxar ele para o nosso lado, para a nossa casa, para o nosso lar, nós estaremos desistindo do sonho de ser pai, de ser mãe, de construir uma família, né? Devemos esquecer, deletar todos os julgamentos hipócritas da nossa sociedade que sempre estão jogando o lixo debaixo do tapete, né? Vamos imitar, voltando à história do Roberto, vamos imitar a reação do seu pai, que procurou um centro espírita e para um tratamento com passes, água fluidificada e estudo. Porque existe a necessidade de estudar para a pessoa saber que não é só ir ao centro, tomar passe, beber água fluida, mas se não houver uma modificação, né, fazer a reforma íntima, essa cura que às vezes tem no início, volta depois a doença, né? Temos que lembrar que o espírito é pré-existente ao berço e sobrevivente ao túmulo. E o pai do Roberto, a conselho do Centro Espírita, ele procurou também, né, psicólogos, psiquiatras, toda a ajuda necessária e passou a olhar, a cuidar do seu filho como antes ele nunca tinha feito, né? Porque na pergunta, aquela pergunta do Livro dos Espíritos, nós temos que lembrar que assim como podemos ter a companhia de espíritos viciados, né? Nós também podemos ter companhia de bons espíritos nos indicando um bom caminho, né? A função do Centro Espírita é de acolhimento, de orientação, no sentido de que existe essa necessidade de mudar, de procurar novos caminhos, né? Por aí nós já vemos a importância da religiosidade. Tem uma pesquisa, foi feita há algum tempo, se eu não estiver enganado, nos Estados Unidos, entre um número muito grande de usuários, em que se procurou descobrir quais eram as coisas importantes que levavam a pessoa, né, que tinham importância no vício do usuário. E eles procuraram, viram, sexo não tinha importância estatisticamente, né, importante.
idade, tem jovens, eu já tive internado usuário de droga com 9 anos. E escolaridade, todo tipo de faculdade, de grupo escolar, de posses, né? De classe A, B, C, e não tinha nada importante significativamente. A única coisa que eles detectaram de importante era as crianças que até os 6 anos de idade foram levados aos templos religiosos, quaisquer que sejam os seus nomes. Mas a religião se mostrou muito importante. Tem até um ditadozinho antigo que fala que a religião é tão importante que que um filho não cai quando a mãe se ajoelha. E nós temos que dar aquilo que o filho mais necessita, que é amor. E se a gente conquistar o amor dele, nós já temos um caminho, aberto um caminho muito importante para esse filho. Tem até uma história verdadeira que aconteceu no município de São Paulo. Um moço, um garoto adolescente, entrou no mundo das drogas. Ele usava cocaína. E o pai levava, era um homem de posses, levava internava nos melhores hospitais, nos terapeutas de maior nome, e ficava e voltava, ia e voltava, ia e voltava, e até que um dia o filho falou para o pai: não tem mais jeito, me dá dinheiro para eu comprar a droga, porque eu não me aguento mais. E o pai levou o filho até a região das bocas, né, para comprar, e aí ele deu o dinheiro e deu o dobro do que o filho pediu. Aí o filho falou: mas por que isso? Ele falou: não, você compra para você e compra o mesmo tanto para mim. O filho falou: não, o senhor não vai usar isso. O senhor não pode usar isso. Ele falou: filho, o que é bom para o meu filho deve ser bom para mim também. Aí o filho se virou, abraçou o pai e foram embora para casa e nunca mais usou. Então ele curou com amor. Então, vamos ter fé em Deus. Vamos ter fé nesses espíritos protetores deste centro, que nunca nos abandonou. E vamos ter aquela fé, mas a fé real, efetiva, de que nós podemos dar o passo que Deus coloca o chão. Eu agradeço bastante a família que eu tenho, agradeço a todos
que estão me assistindo e que tenhamos todos uma noite maravilhosa e um fim de semana com Deus. Obrigado. Obrigada. Vamos vibrar pelos irmãos que já estão desencarnados, que já deixaram a realidade terrena. Que vocês sigam a espiritualidade, sendo primeiramente socorridos no hospital espiritual para se restabelecerem e serem curados, e posteriormente serem encaminhados às escolas espirituais, onde irão compreender os desígnios de Deus e aceitarem a sua nova condição. Confiem nas leis divinas e sigam os amigos espirituais que os estão recebendo esta noite. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa divina imagem. Procuremos, no encerramento desta reunião, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, o amparo e os ensinamentos recebidos nesta noite abençoada. Que diante da escuridão sejamos luz, que diante dos desafios sejamos coragem, que diante da vida sejamos gratidão e fé para seguirmos adiante. Com paz e amor em nossos corações, tudo se transforma. Que todos vocês em seus lares e seus familiares aprendam a conviver com as diferenças e desenvolvam a tolerância, o perdão, a paciência e o respeito mútuo. Não somos perfeitos, temos muito a evoluir. Façamos que nossa felicidade nasça na paz do dever cumprido e cresça no íntimo de cada um de nós, à medida que procuramos fazer o bem ao próximo, sem pedir nada em troca. Teus pensamentos e vontades são a chave de suas atitudes, então vamos vibrar positivamente para atrair coisas boas e sublimes em nossas vidas. Com nossa fé, tudo se torna possível. Como disse Kardec, a fé não se impõe nem se prescreve, mas pode ser adquirida, não existindo ninguém que esteja impedido de possuí-la. Continuemos caminhando com firmeza
na senda do Espiritismo, e nada voltará a ser como antes, mas tudo poderá ser melhor como nunca foi. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje a nossa música para o encerramento será Óleo em Tudo. Boa noite e até a semana que vem. Obrigada. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal.
ti.